Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite e eu gostaria de estar lendo esta palavra, de estar meditando nesta palavra. Vamos abrir nossas Bíblias, segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 a seguir. Nós iremos, a nossa palavra vamos aí discorrer aí esse texto. Segunda Crônicas, capítulo 7, do 12 a seguir. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao teu coração. E o Senhor está te abençoando grandemente a sua vida. Hoje, primeiro dia da semana, hoje é domingo, e eu profetizo que tua casa, que tua família, que o teu lar, profetizo que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de providência de Deus, seja uma semana abençoadora, seja uma semana de muitas bênçãos do Senhor na sua vida. Que você e tua casa sirva ao Senhor Deus, amém? Que a tua casa seja um celeiro de vitória e que o mal não encontrou e não vai encontrar a tua casa, muito menos a tua família, porque existe a bênção de Deus sobre a tua vida. Bom, vamos entender esse texto na íntegra. Segunda Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 a seguir. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a seguir. Se você tem Bíblia e você quiser acompanhar a leitura da palavra de Deus, você pode estar acompanhando comigo, amém? Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nesse momento e eu quero estar discorrendo aqui esse texto na íntegra da palavra do Senhor Deus, amém? Segunda Crônica, capítulo 7, 12 a seguir. Glória a Deus. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Então nós lemos aqui um texto que o Senhor aparece a Salomão. Salomão era um homem privilegiado. Salomão era um homem, olha, que privilégio, né? Salomão teve da parte de Deus. Primeiro Deus aparece para Salomão e diz para ele: o que você quer que eu faça na tua vida? Pede que eu te dou. Coisa tremenda. O que você quer que eu faça? Pede que eu te dou para você. Pode pedir. Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres e eu vou te dar. Salomão teve uma das maiores oportunidades da sua vida, a qual nenhum outro homem teve. E ele poderia pedir naquele momento o que ele desejasse, Deus daria, porque o próprio Deus apresenta e diz: pede-me o que queres e eu te dou. E a Bíblia diz que Salomão pede para Deus o que? Sabedoria. Salomão pede sabedoria para Deus. E Deus vai dar o que? Sabedoria para Salomão. E Deus disse: olha, vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, vou te dar inteligência, eu vou te ajudar, você vai ser um homem próspero, você vai ser um homem abençoado, você será um homem igual você nunca não teve nem terá. Você será o homem abençoado. A Bíblia diz que Deus colocou sabedoria em Salomão, foi tão grande, mas tão grande, foi um dos homens mais sábios que a Bíblia conta. E ele teve o privilégio, né, de Deus olhar para ele e dizer: pede o que queres que eu te dou. São poucas pessoas. Se Deus hoje aparecesse para você e falasse: pede o que quer que eu vou te dar para você agora, o que você pedia para Deus? Se Deus aparecesse para você hoje e dissesse para você: pede-me o que queres, eu te darei para você agora. Não sei o que você pediria para... O que você pediria para Deus se Deus te desse esse privilégio, né, de aparecer para você e o Senhor falar como falou para Salomão: pede-me o que queres e eu te dou. Olha que tremendo, coisa tremenda, né? Bom, então observamos que mais uma vez Deus vai aparecer para Salomão. Olha só, o texto diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão. Ele disse: ouvi a tua oração,
e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Que coisa tremenda. Deus apareceu para Salomão mais uma vez e diz: ouvi a tua oração. Alguns casos Deus responde a oração, Deus vai lá e responde com sinais, com maravilha, Deus responde. Só que para Salomão, mais uma vez é diferente. Salomão, filho de Davi. Davi orou, Davi buscou a Deus, e na sua partida, a Bíblia diz que o Senhor falou para Davi: vou abençoar o teu sucessor. Você não vai conseguir muita coisa não, Davi, mas o teu filho vai conseguir, tá? O teu sucessor vai conseguir, e ele vai inaugurar o meu templo. E o que Deus falou aconteceu. E Deus parece que tinha algo assim com Salomão, porque era promessa na vida de Davi. Mesmo Deus ter recolhido Davi, parece que Deus tem algo, tem um quê com Salomão, né? Deus tem um quê, tem um xodó com Salomão. Primeiro Deus aparece para o homem e diz: pede o que quer que eu te dou. E Deus dá sabedoria porque o homem pede sabedoria. Agora Deus vai aparecer para Salomão. Olha, o Senhor apareceu à noite a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Olha só, em muitos casos Deus envia anjo para falar. Em muitos casos vem anjo dizendo, ó, que é o caso de alguns profetas que oraram, desceu o anjo e disse: olha, eu sou anjo. O caso de Daniel, por exemplo, né, nos 21 dias que ele orava, o anjo veio, guerreou, batalhou. Já Salomão aqui não. O próprio Deus apareceu para ele e disse: ouvi a tua oração e vim responder para você. Mas eu quero deixar bem claro para você, Salomão, uma coisa. Presta atenção, Salomão. Olha só, se eu fechar os céus e se não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e enviar peste entre o meu povo. Olha só, agora que vai entrar a questão. Meus irmãos, nós, igreja, muita gente está dizendo que culpado é o povo, né? Presta atenção. Muita gente dizendo: o culpado dessa epidemia é o povo. Aí as pessoas que é cristão diz que é o povo que não é crente, porque o povo, né, sei que o povo que não é cristão, que não serve a Deus, não conhece a palavra, blasfemam de Deus, não é verdade? Só que, na verdade, o texto diz que Deus não está falando e nem punindo aqueles que não conhecem. Pelo contrário, Deus está trabalhando com o seu povo. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós devemos entender. Que aqui Deus não está falando com quem não serve a Ele. Deus está dizendo para o meu povo, ou seja, povo de Deus. Povo que ora, povo que lê Bíblia, povo que pula no poder, povo que prega, povo que profetiza, povo que abre ministério, abre igreja, é povo que Deus dá revelações, é povo que... Então, é este povo que Deus está falando. Deus está dizendo assim: se o meu povo, olha só, se o meu povo, Deus está dizendo: o meu povo é meu, algo meu, vocês são meus. E se o meu povo, então vamos deixar bem claro que essa punição, que esse trabalhar e esse pedido de humilhação, Deus não está pedindo para o ímpio. Deus não está pedindo para aqueles que não conhecem. Deus está pedindo para aqueles que conhecem a palavra dele. É só isso, devemos entender isso aí. Para entender esse texto, você tem que entender que o trabalhar de Deus aqui não é com o ímpio, não é com aqueles que não conhecem, com o ateu, não é eles, não. Deus está trabalhando com o meu povo. Vamos ler novamente para poder entender. Você tem que usar hermenêutica e interpretação de texto para poder entender a palavra que ela está querendo dizer para nós. Para nós não fazermos uma dúbia interpretação, né? E interpretar o texto de forma errônea e ao contrário. Então a Bíblia diz: o Senhor apareceu a Salomão à noite e disse para ele: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar. Quer dizer, onde ele estava, Deus tinha escolhido, Deus tinha agradado, certo? E aí vai dizer: e se o meu povo... Então vamos lá, então é povo de Deus. Então essa punição é para o povo de Deus, certo? Então diz assim: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, ou seja, aquele povo que é acostumado a buscar, não é verdade? Aquele povo que é acostumado a dar glória, enfim, adorar, orar, enfim, é este povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, né? Aí então Deus vai começar a trabalhar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Deus ouve a oração desse servo chamado Salomão. Deus ouviu a oração dele. Então, resultado, Salomão orou. Tem muita gente que mete o pau no Salomão, que Salomão não presta, Salomão aquilo outro, ele errou, ele é pecador, o pior da face da terra. Só que ele é o homem que Deus apareceu para ele e disse: pede o que queres que eu te dou. E Deus deu sabedoria para ele. Depois Deus aparece para ele de novo, fala para ele ouvir a tua oração. Então já começa por aí, saber como que esse homem, tá? Muitos dizem que ele pecou e que não sei o que. Tem gente que até diz que ele não foi salvo. Não compete a mim, nem a você, a ninguém, né? Bom, então já começa por uma diferença, né? Daquele que serve e o que não serve. Então até aí Salomão está tendo um diálogo. É o diálogo. O diálogo é duas pessoas, né? Salomão está dialogando, Deus e ele. E Deus aparece para ele e diz: ouvi a tua oração. E ouvi aqui nesse lugar onde você está. E a palavra para você é essa, Salomão. Ou seja, quer dizer, Deus está dizendo assim: eu comando céus e terra. Eu mando no céu e mando na terra. Eu mando na lei da natureza. Eu comando a natureza. Eu comando a atmosfera espiritual. Ou seja, eu comando o céu e comando a terra. Eu comando acima das estrelas e eu comando abaixo das estrelas. Salomão, quem manda no céu sou eu. Quem manda na terra também sou eu. Quem entende se chove ou não chove sou eu também. Tá, Salomão? E outra coisa, até pragas, até o mal que vem sobre a terra, quem comanda também sou eu. Ninguém tem poder, Salomão, de mandar nada se não for permitido por mim. Amém? Então Salomão está tendo um diálogo e Deus está sendo bem claro na palavra para Salomão. Vamos lá então. Em primeiro lugar, Deus diz para Salomão o seguinte: se eu fechar os céus, se eu fechar os céus, você já imaginou um céu fechado? Já imaginou um céu de bronze? Já imaginou um céu totalmente fechado e você ora e não tem nada? Você clama e não vem nada. Você busca e não acontece nada. Você faz jejum e não acontece nada. Você faz campanha e o céu está fechado. Então quem fecha o céu, quem tranca tudo é Deus. Quem fecha. Agora vamos abrir um adendo aqui. Como que a igreja, ela tem poder para abrir esse céu. A igreja, Deus colocou na mão da igreja um poder. Deus colocou uma chave na mão da igreja. E esta igreja tem uma chave que ela fecha e ela abre. Ela fecha e ela abre. O que a Bíblia diz? Aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. E o que for desligado na terra será desligado no céu. Então voltamos aqui. Deus então é Ele que fecha. Segundo lugar que Deus diz para Salomão: e se não houver chuva? Ou seja, quem comanda a chuva é Deus. A chuvinha que cai, tchá, né? A chuvinha que cai sobre nós. Você olha, está chovendo. Olha ali as nuvens, soltou. Quem que é? Tudo é o comando de Deus. Não chove porque as nuvens estão cheias. Não chove porque teve a tempestade. Chove porque Deus está permitindo a chuva. Chove porque Deus está no comando da existência, é o trabalho de Deus. Deus está no céu olhando os bons e os ruins, os maus e os bons. E Deus comanda céu e terra. Deus não fica desatento na terra nem um segundo, nem um segundo. Deus contempla. A Bíblia diz que Deus comanda o céu e terra, mas o mundo jaz no maligno. Só que o nosso Deus contempla também. E Satanás não pode mover nada sem a permissão de Deus. Então olha o que diz a Bíblia: se eu fechar os céus, quem fecha o céu é Deus. E se não houver chuva, então quem manda chuva é Deus. E se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, também é Deus que ordena. E se eu enviar a peste entre o meu povo, você está observando essa parte bíblica aqui, esse versículo? E se eu enviar a peste entre o meu povo, então o negócio aqui que Deus está tratando não é com o ímpio, é com o povo dele. Deus não está tratando com macumbeiro, com feitiço, Deus está tratando com o povo dele, é o povo dele. Está bem claro aqui na palavra. E se eu enviar peste entre o meu povo,
Então os crentes tudo aí, porque é o inimigo, porque é o ímpio que está pecando, porque é a Sapucaí, porque é não sei quem que está lá fazendo coisa errada, é porque é a porta do fundo, porta da frente. Não, o tratado de Deus aqui, Deus está dizendo para Salomão, que se eu enviar peste entre o... Então quer dizer que Deus envia peste no meio do povo dele? Com certeza. Quer dizer que Deus então envia o problema no meio do povo dele também? Porque será que o povo dele só alegra a Deus? Não, então a peste... Não, pastor, que é isso? Então tá bom. Então o povo só está alegrando a Deus. Os pastores que tem na face da terra só alegra a Deus. Os corruptos, os bandidos, né? O que tem nome de pastor e não são, como a Bíblia diz, mas mentem, né? Aqueles que dizem que é crente também não é. Eu não estou falando de crente pelas vestimentas, não estou falando de crente, não estou falando de crente dentro de você, é a sua vida espiritual dentro de você. Você e Deus, é Deus que contempla, que esquadrinha o coração do homem, mente, alma e medula. É Deus que vai lá dentro da alma. Deus não está olhando na tua roupa, no teu sapato, Deus não está olhando no seu carro, Deus não está olhando na sua casa, Deus está olhando dentro de você. Você não está dizendo que a igreja somos nós, que lá não tem nada a ver, então Deus está olhando para dentro de você. Que às vezes muitos têm aparência de crente, mas é um sepulcro caiado, diz a Bíblia. Então, meus irmãos, agora Deus está falando, não é para o ímpio, Deus está falando para o povo dele. Olha só, então, mais uma vez, para podermos dizer, se eu fechar o céu, quem fecha o céu é Deus. Se não houver chuva, quem tem poder de parar a chuva é só Deus. E se eu ordenar olha só, se eu ordenar, ou seja, se eu mandar, se eu determinar, se eu disser, vai atormentar aquele lugar, eles têm que vir. Os gafanhotos, que consumam a terra, que destruam. Então Deus vai ordenar para destruir. Se Deus mandar, vai acontecer. E se enviar peste entre o meu povo, versículo 2 Crônicas 7 e o 13, olha o que diz. E se enviar peste entre o meu povo. Então vamos parar com isso, de que a prova, de que o coronavírus veio para punir o mundo, veio para punir o ímpio. Não, também tem a ver com o povo de Deus, sim. Tem a ver com as pessoas que estão caminhando, querendo ir para o céu, sim. São pessoas, por isso que a Bíblia diz assim, eu sei que você, lá em Apocalipse, eu sei que você é bom, eu sei que você gosta das coisas certas, eu sei que vocês defendem, mas eu só tenho uma coisa contra vocês: que volte ao primeiro amor. Só tenho isso contra você, que volte ao primeiro amor. E quando Deus está olhando para a terra e achando que o primeiro amor não existe mais, que as primeiras obras já não existem mais, como nós buscávamos antes, e muitas das vezes que Deus punia o povo de Israel era porque eles desviavam da presença de Deus. Mas Deus não punia o povo porque Deus odiava, Deus queria massacrar. Não, Deus punia porque Deus queria ensinar, Deus queria corrigir, Deus queria ajudar aquele povo a melhorar. Então esse problema que acontece é para melhorar o povo de Deus mesmo, é para melhorar a igreja mesmo, é para melhorar o amor, é para melhorar a forma que nós olhamos para as pessoas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, quantas pessoas que se diz cristão, mas não conseguem perdoar o seu próximo. Quantas pessoas estão dentro da igreja, que se dizem servos de Deus, mas não conseguem amar o ímpio que está lá fora, não ama, faz acepção de pessoa, porque é homossexual eu não converso, porque é lésbica eu não converso, porque é feiticeiro, macumbeiro eu não quero papo, porque é espírita eu não quero conversa. Quantas pessoas, e você acha que Deus está olhando do céu, quantos dentro da igreja fazendo, na verdade estão dentro da igreja, daquele templo que está lá, porque a igreja eu e você está dentro do templo, reunidos ali, e estão fazendo acepção de pessoa, um querendo ser melhor que o outro, um querendo pregar melhor que o outro, um querendo andar mais bonito do que o outro, um querendo, não estou dizendo que é pecado andar bonito não, mas o orgulho, a soberba é pecado. Quantos estão ali que está vendo o seu irmão se definhar no problema, está vendo o seu irmão ali passar fome, passar necessidade, passar prova e nem ajuda? Quantos ali estão, às vezes se alegra quando fecha um ministério, quando fecha uma igreja, quando um pastor cai em adultério, quando o pastor peca? Quantos vão para cima matando, massacrando, quando vê uma pessoa que está com dificuldade de ir para a igreja, está com dificuldade de caminhar nas coisas de Deus, vai para cima arrebentando, até ver o camarada ali com a língua para fora, vem, pisa em cima. Crente, povo de Deus, é crente mesmo que faz isso, tá? Quem destrói, irmão, o maior inimigo da igreja, o maior inimigo daquele descrente não é o ímpio não é o macumbeiro, o feiticeiro não, é os próprios crentes.
dentro da igreja, né? A soberba de muitos pastores, de muito líder. Você liga aí para um pregadorzão de renome aí que cobra 5, 10 mil para pregar. Não é verdade? O cara, quanto você cobra? Eu ligo. Quanto você cobra para vir aqui? 5 mil. Só vou se me der 5 mil. O outro, só vou se fazer um depósito na minha conta de 400, de 500 real. Senão não posso chegar até aí. Então, aí você acha que Deus não está punindo, está punindo a igreja, é o povo dele. Deus está tratando com o próprio povo. O texto está aqui, é bem claro. Olha o que diz: se eu enviar peste entre o meu povo, então não adianta pedir perdão. Nós vamos interceder pelo povo, não interceder por nós mesmos. Tá? Você já ouviu o irmão falando: vamos entrar na brecha, vamos interceder pela nação, pelo povo que está aí pintando e bordando. Não, igreja, é interceder por nós mesmos, para que nós alcancemos misericórdia, porque Deus está por aqui, não é do ímpio não, porque o ímpio já está lá, já está fazendo errado. Deus está por aqui, é daqueles que se diz crente, é daqueles que se diz povo de Deus, é daqueles que se diz que vai morar no céu, não é verdade? É daqueles que se diz guerra de pastor. Eu fico observando. Esse dia eu abri nós fechamos nossa igreja, eu fui abrir a igreja numa rua lá, tinha mais de 20 igrejas. Né? Aí o pastor fala: não vai naquela igreja, outro fala: não vai lá, e não vai cá, e não sei o que. Você não vê ímpio querendo destruir a igreja, não. É o próprio crente, é os próprios pastores, um querendo comer o outro vivo, um querendo destruir o outro vivo, não é verdade? Pastores ganhando salários milionários por aí, né? Pastores aí ganhando 30, 50 mil reais por mês. Nada contra, cada um com seu cada um. Só que, poxa, fala a verdade, quantos estão morrendo de fome? Quantos estão precisando, não é verdade? O camarada peca escondido, é adúltero escondido, adultera, peca. Aí quando o pequeno peca, aí vai lá, né? Que vamos dizer todo, não vamos generalizar, porque tem os bons e tem os ruins também. Todo segmento é assim. Mas muitos que pregavam lá, por exemplo, né? Estavam nas drogas, estavam na prostituição, estavam pintando e bordando, né? Até que Deus foi lá, parou, levou para o conserto, né? Trabalhou na vida deles, Deus está tratando cada um deles. Mas o que eu quero dizer não é sobre o pecado das pessoas, de cada pessoa, cada um dá conta para Deus. O que eu quero dizer é que o erro é nosso. O erro é nosso, Deus trata conosco mesmo, é com a igreja. Por que Deus permite fechar a igreja? Por quê? É um tratamento que Deus está tendo com cada pastor. É um tratamento que Deus está tendo com cada igreja. É um tratamento que Deus está tendo com cada liderança. E entender que quem fecha o céu é Deus. Que quem para tudo é Deus. O homem não tem poder de fazer nada. Quem parou o Brasil foi a mão de Deus. Deus parou e disse: eu estou aqui no céu e na terra. Tá? É Deus que para, é Deus que... Está aqui a palavra, olha. Se eu fechar os céus, e se não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, não vem gafanhoto, mas vem um pequeno vírus, né? Aí destruindo, e o problema assim, começa aqui, vai alarmando para outro, vai pegando em outro, vai pegando em outro, daqui a pouco dá um estardalhaço aí, porque coisa ruim é assim, para ela proliferar, basta começar. Começa aqui, daqui a pouco está um barril de pólvora. Então é assim, mas tudo tem o quê? A permissão de Deus. Deus está permitindo, né? Hoje eu vi ali a live do presidente, ele clamando: glória a Deus, nós temos um presidente, né, que Deus tem feito obra na vida dele, glória a Deus. Agora você viu a live ali, um pastor, um padre, o outro pastor, o padre falou, o pastor falou, né? Claro, cada um tem seu segmento, nós cremos na Bíblia, a palavra de Deus, nós temos um evangelho só, é isso. Só que ali está mostrando sobre vidas, sobre pessoas, sobre comunhão, não é verdade? Sobre comunhão. Quantos que sobem no pedestal, né? Porque tem grandes igrejas, porque são homens renomados, né? Meu Deus do céu, eu fico lutando para poder pagar aí 2, 3 mil de aluguel para a igreja, na nossa igreja, a dificuldade. Imagina uma igreja aí que entra aí, ó, 200, 300, 500, meio milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, né? E os pastores estão por aí, né? Eles estão por aí, né? Quantos que passam pelo pobre pisam? Quantos que passam pelo... Então, o tratar de Deus não é com ímpio. O tratar de Deus é com o povo dele, tá? Esse é o tratar de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. E se eu enviar peste entre o meu povo, o 2 Crônicas 7,13. Então o tratamento de Deus não é com ímpio, mas é com o povo dele. Tá bom? Seja sincero, você que está me ouvindo nessa live, você acha que Deus não está triste com o povo dele? Quantas pessoas que não querem mais saber de igreja? Porque estão decepcionados? Quantas pessoas não querem mais ir na igreja? Sabe por quê?
estão decepcionados, falcatrua dentro das igrejas. Não fala das pequenininhas não tem condição. As grandes catedrais, tá? As grandes lideranças aí, tá? Por quê? Porque tem falcatrua, tem mentira, tem roubo, tem um monte de coisa errada. Aí o que acontece? Subir no púlpito e mostrar para todo mundo é maravilhoso, né? Oh, que maravilha! Mas o tratar é de Deus. E Deus está dando oportunidade para que as pessoas se convertam. Deus está dando oportunidade para que muitos líderes, né, venham arrependimento e mude. E quando voltar agora, que volte diferente, né? Abra sua igreja diferente. Então observa que não tem lei, observa que não tem constituição. Então quem trancou foi Deus. Quando Deus tranca, ninguém abre. Quando Deus fecha, ninguém abre. Que a oração ela faz? A oração é para mudar essas questões. A oração para mudar esses problemas aí, o erro, a falha, né? Pessoas que não querem saber nem de crente. Às vezes nós temos dificuldade de pregar para as pessoas. Não, para mim ser crente igual fulano, para mim ser crente igual Beltrano, nem nunca mais entro numa igreja. Não quero mais. Aí você acha que Deus está punindo o ímpio? Deus está punindo o ímpio? Não. O ímpio já tem a sua punição por si só, tá? A própria palavra diz, né? Eles estão lá sendo punidos pela própria palavra de Deus. Agora, cristão não. Cristão conhece a palavra de Deus. Então esse tratar não é, esse tratar eu digo e provo pela Bíblia, não é tratar para o ímpio, é tratar com o próprio povo de Deus. Então não adianta orar, clamar, buscar, se o povo não entender que o tratamento é conosco. Amém? Para sermos melhor. Sermos melhores cada dia. Sermos vidas melhores cada dia. Fazemos a obra de Deus diferente. Fazer a obra de Deus por amor. Fazer a obra de Deus porque queremos ganhar alma para Jesus. Não olhar para multidões. Não adianta. Naquele dia muitos irão chegar no céu. Olha, o céu é lugar de surpresa. Haverá surpresa quando chegar no céu. Primeiro, aquele que você imagina que vai estar lá, pode não estar. E aquele que você imagina que não vai estar, ele pode estar lá. Céu é lugar de surpresa. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Olha só o que diz o versículo 14, o que a oração faz. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o povo clamar pelo nome, e se o meu povo, então mais uma vez voltando, a punição para o povo de Deus, tá? E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, em primeiro lugar, humilhação. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Quarto, converter dos seus maus caminhos. Espera aí, então quer dizer que o povo de Deus também tem maus caminhos? Então, pelo que eu estou vendo no texto aqui, também tem maus caminhos. Não tem só santidade, não, só o manto, só o... né? Não, a Bíblia está dizendo, se o meu povo, olha só, Deus está falando do povo dele, é do povo dele, tá? Se o meu povo se humilhar, então Deus não está dizendo para o ímpio se humilhar, não, porque a Bíblia podia dizer, quero que o ímpio se humilhe, não, mas a Bíblia diz, se o meu povo se humilhar, né? Que está vendo pouca humilhação por aí, não é verdade? Você não se vê falar nas grandes lideranças, cadê eles? Onde eles estão? Né? Não adianta pegar um videozinho, nós estamos com o Bolsonaro em oração, na intercessão, nós estamos clamando, estamos não sei o quê, e a mudança de vida, não é verdade? É aí que vamos ver. Então vamos lá, não adianta falar com palavras, e a humilhação não é para o homem ver, a humilhação é para Deus ver. Você tem mau caminho, eu também tenho mau caminho, todos nós temos, ninguém é perfeito. Andamos por mau caminho que Deus não se agrada, fazemos coisas que Deus se entristece, né? As igrejas, os pastores, a liderança, ou só tem perfeito na igreja? Não, a igreja é um hospital. Mas tem um momento que é o momento agora do balança mesmo. Esse é o momento da igreja estar se preparando para o arrebatamento, momento que Deus vai peneirar mesmo. Então é agora que Deus está agindo para a sua própria salvação, para a nossa própria salvação. Se Ele voltar hoje, muita gente fica. Se Jesus voltar hoje, fica pastor, fica bispo, fica apóstolo, fica missionário, fica uma pancada de gente aí, tá? Que tá achando que tá fazendo a coisa certa e correta, né? Grandes igrejas, vai ter muita gente lá dentro chorando. Então por isso que a peneira tá passando aí. É hora de se humilhar, é hora de buscar a face de Deus. Não é buscar um pouquinho só não, não é isso que Deus quer não. Deus quer um concerto com Ele. Deus quer um concerto com a nação. Porque Deus quer mandar um grande avivamento para o povo.
E quando houver o que Deus está falando, vai acontecer o grande avivamento. Eu estou falando, mas é todos nós, é para mim, a espada corta para mim também. Eu não sou perfeito não, né? Quantas pessoas apontam o meu pecado? Quantas pessoas apontam a minha falha? E geralmente é assim, né? Quem aponta o pecado do outro é o que tem mais pecado. Essa é a verdade. Quem vive aí apontando o seu pecado, pode ter certeza, ó. Olha aqui. Quando você aponta o pecado, ó, tem 3 apontando para você. Eu aponto para você, ó, tem 3 para mim. A oração vem, mas é necessário para que a oração seja respondida, para que haja uma intervenção de Deus naquilo que Deus mesmo colocou para a estrutura e melhora do povo. Então o que eu entendo? A palavra de hoje é essa. Eu entendo que a punição não é para o ímpio. A punição é para mim mesmo, igreja. É para mim mesmo que estou caminhando para o céu. Deus está bem claro dizendo, se o meu povo te chama pelo meu nome, então tá aí. Aí que ele vai dizer, no 6, ó, se houver o que? A humilhação, a oração, a busca e conversão, o 4, ó, e se converter. Se converter quer dizer mudar do estado errado que estava, né? Voltar ao normal. Não adianta, irmão, ter cabelo grande até no pé. Não adianta, irmão, a salvação, a vida espiritual que agrada a Deus, não é isso não. Não adianta você ter um cabelão grandão até embaixo, ou sou do manto, né? Andar de terno e gravata apertado até aqui. Não adianta, não é verdade? Na igreja, Deus está olhando, esquadrinhando o coração. Deus está olhando lá, eu olho para o coração, eu não olho para a aparência. Deus foi categórico e disse, eu não olho para a aparência. Não olho. A surpresa daquele dia, quando chegar no céu, terá 2 surpresas. Aqueles que você pensa que vai estar lá, que não está. E os que você pensa que não está, vai estar lá. Então essa é a surpresa. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para você. Se quiser compartilhar para me ajudar, compartilha aí essa palavra. Pode compartilhar. Porque muita gente precisa entender essa palavra. Que estão falando essa palavra por aí e não estão entendendo. Né? Não estão entendendo a veracidade dessa palavra. Então eu entendo que, mais uma vez, esta punição não é para o ímpio. Esse tratar com o Brasil não é para o ímpio. É para nós, é para a igreja. Deus quer que a igreja melhore. O mundo, ele gira. Só que a igreja, ela recebeu uma chave. Ele disse assim, aquilo que ligar na terra, eu ligo no céu. O que ligar aqui, desligar, é ligado lá. Agora, para fazer isso, o céu tem que estar em sintonia com essa igreja. Tem que estar ligado, no mesmo pensamento, na mesma fiação. Agora, se Deus está trabalhando, punindo, não é o ímpio, mas Deus quer que nós oramos, já que nós somos luz, nós vamos se converter dos nossos erros, as nossas falhas como igreja. E vamos ser sinceros, a igreja do Brasil deixou muito a desejar. Os nossos líderes maiores deixaram muito a desejar. Os escândalos é um atrás do outro, né? E não é dos pequenininhos não, é dos grandes. É os grandes pastores que escandalizam a obra de Deus. Cada hora que você conversa é um escândalo que tem. Não é coisinha pequena não, que tomou a coca e não pagou. Não é isso não. É escândalo grande, tá? É escândalo grande, tá? Que os irmãos veem aí acontecer. Entendeu? É escândalo grande. Então a punição não é para o ímpio, é para a igreja. Guarda essa palavra no teu coração nesta noite. Amém? Então olha o que diz a Bíblia. O 7, e eu perdoarei os seus pecados. Então Deus quer perdoar nossos pecados. E sararei a sua terra. Então essa terra é nossa. Você entende que Deus entregou na mão da igreja a terra? Deus entregou na mão do povo dele aqui. E o que está acudindo a oliveira é Deus mostrando para o povo dele, cadê? Vamos lá. Ah, mas tem legislação, tem constituinte. Não, querido, quem fechou foi Deus. Tchá! Deus fechou tudo e diz, fique em casa, pensando, meditando, se é isso que vocês querem para a vida de vocês. Porque eu posso parar tudo de uma vez. Quem comanda céu e terra é Deus. É Ele que está no comando. Não cai uma folha se não for a vontade de Deus. O fio da sua cabeça, do seu cabelo é contado. Deus sabe cada fio de cabelo que você tem. Não é brincadeira não, querido. Nós servimos um Deus dono do ouro e da prata. Detalhe, mas Deus está cuidando do povo dele. Porque o mesmo Deus que corrige é o Deus que ama. A correção de Deus é tremenda. Deus está corrigindo, Deus está ajustando, Deus está trabalhando, Deus está pelejando por nós com carinho, cuidando do seu povo, cuidando da sua igreja. Mas tem que ter profeta para falar para este povo que estão preocupados achando que é com o ímpio, né? E nada é com o ímpio, é conosco mesmo. Mudança na igreja, mudança no ministério.
Mudança na vida dos pastores, do apóstolo, do líder, sei lá o que for. Mudança. Quando você espera que o líder seja diferente, ele é o pior dos piores. Tá? Aí o cara mete o pau na sua vida, arrebenta você, e por trás o cara está pior que você. Por isso que muitos, não é diácono, não é presbítero, não é missionário, mas são íntegros, têm caráter. Né? E o que Deus quer na vida é caráter. Tenhamos caráter. É isso que Deus quer. Então esse tratar não é com o ímpio, é com o povo dele mesmo. É mudança, porque a igreja não pode continuar do jeito que está. A igreja não pode continuar do jeito que está. Deus parou tudo, trancou tudo para ter uma mudança. Mudança. Então, não é apontar o pecado de ninguém. Eu não estou aqui para apontar o pecado de ninguém. Uma vez eu falo daqueles, né, que me apontaram. Você é o errado, você. E sua vida? Será que a sua vida é um exemplo para apontar a minha? Será que eu tenho exemplo para apontar a vida daquele irmão, daquela irmã? Dizer, fulano não vai para o céu, fulano não tem Deus na vida, aquele lá não tem, aquela lá também não tem Deus. Não, eu que tenho, eu sou pregador, eu sou não sei o quê. Peraí, que igreja somos nós? Que o camarada está desviado, nós vamos lá e pisamos na cabeça dele, né? Escrachamos ele para ele não se levantar. Mais ainda, o tratar de Deus é com a igreja, e ele está voltando para buscar o seu povo. Amém? Deus está atento quando oramos. Deus está atento. Diga assim, Deus está atento quando oramos. Olha o que diz aqui, o 7,15. Agora estão abertos meus olhos e atento meus ouvidos e a oração deste lugar. Olha o que Deus diz. Primeiro, porque escolhi e santifiquei esta casa. Segundo, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Aqui Deus está falando dele. Deus está falando dele. Aqui Deus fala dele. Deus fala dele. Deus fala da pessoa dele. Olha só, Deus fala o que ele tem. Não diz que Deus criou o homem, a imagem, a semelhança do homem. É uma verdade. Às vezes nós queremos ver Deus. Quantas pessoas têm vontade de ver Deus e nunca viu? Quantos que tinham vontade de andar com Jesus e nunca andou? Quantos tinham vontade de conhecer Jesus e nunca conheceu? Nós não conhecemos Jesus. Você conheceu Jesus? Não. Nós não conhecemos Jesus e nunca vimos Deus. Mas nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos. Esta é a diferença da igreja de hoje. Ela não viu, ela não andou com Jesus, ela não sentou na mesa com Jesus. A igreja de hoje não fez nada disso. Nunca viu Deus também. E nunca andou com o profeta Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Mas nós não vimos, mas nós cremos. Aleluia. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Glória a Deus. E Deus está falando dele aqui. Olha o que Deus está dizendo. Olha o que Deus está dizendo aqui. Santifiquei este lugar, para que o meu nome, Deus fala do nome dele. Tem muitos lugares que não honram mais o nome de Deus. Você gostaria que o teu nome fosse sujo? Você gostaria que o teu nome fosse vendido? Você gostaria que o seu nome, falando de você, que o teu nome, né, fosse plágio? Enfim, você, a sua história, você gostaria que o teu nome fosse massacrado? Você não gostaria, né? Deus também tem um nome. E a igreja leva o nome dele. Toda vez que há um escândalo na igreja, toda vez que há um escândalo entre pastores, entre a liderança, todas as vezes que há uma coisa que vai para a mídia e a igreja vai e cai por cima, destruindo, quem que perde? É o nome de Deus que está lá. É o nome de Deus que é envergonhado. Não é o teu nome, querido. Não é o nome do apóstolo Pedro, João, Tiago, não. É o teu nome, é o nome de Deus. E ele está dizendo assim, escolhi e coloquei o meu nome aí. Deus falou, eu coloquei o meu nome aí. Ó. Nessa tua casa de oração tem o meu nome, então eu coloquei o meu nome. Ele está dizendo assim, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E Deus não aceita ninguém escrachar o nome dele e nem envergonhar o nome dele. E a Bíblia diz, é lícito que venha um escândalo, mas ai daqueles a qual o escândalo vem. Porque estarão fixos os meus olhos. Deus tem olhos. Ele disse, meu nome já está aí. E os meus olhos estão olhando aí. E o meu coração também está aí. Quando você, na igreja, quando você na tua vida espiritual, você envergonha o nome de Deus,
quando você vende o nome de Deus, quando você não honra o nome dele, você leva o nome dele para a lama, o que acontece? Os olhos de Deus estão lá chorando, e o coração de Deus também está lá. Só que tudo pode mudar, porque Deus sabe das nossas limitações. Eu não estou dizendo que nós não somos perfeitos, e Deus conhece isso, e Deus sabe. A diferença presta atenção, a única diferença, por isso que eu digo que a punição não é para o ímpio. A punição não é para aqueles que foram da Marquês de Sapucaí, não. Eles estão entendendo que existe um Deus, claro, com certeza. Só que a punição não é para eles, é para nós. É para a igreja. Olha a Marquês de Sapucaí, estão escrachando o nome de Deus. Isso é esperado de quem não conhece a Deus. Olha lá, aquele ali está fazendo um filme contra Deus. Está esperado, né? Que não conhece Deus. E o crente? E o crente quando pega o nome de Deus, que Deus deixou o nome dele para você utilizar, que você joga na lama? Os ministérios, as igrejas jogam na lama. Igrejas, pastores, como que fica? Liderança, profetas, que vê de dia e profetiza de noite, como que fica? O coração de Deus fica alegre? Não. Aí tem um detalhe. Deus só pode abençoar uma liderança, olha só, agora já é outra parte. Deus só pode abençoar uma liderança enquanto ela estiver na direção de Deus. Pastor, apóstolo, missionário, pregador, enquanto você estiver na direção, Deus está contigo. Saiu fora da direção, Deus sai. Isso é quebra-cara. Deus só pode abençoar o teu negócio enquanto Deus estiver lá. Deus só pode abençoar a tua empresa enquanto Deus estiver lá. Deus só pode abençoar a tua microempresa enquanto Deus estiver lá. Deus só pode abençoar o teu casamento enquanto Deus estiver nele. Deus só pode abençoar o teu namoro enquanto Deus está nele. Deus só pode abençoar a tua relação familiar enquanto Deus está nela. Mas se Deus sair, nós quebramos a cara. Então Deus tem que estar na liderança. Deus tem que ser o primeiro centro de todas as coisas. A tua empresa, Deus deu para você administrar, mas quem comanda é Deus. Deus tem que estar lá. E se Deus estiver, a honra e a glória dele, você vai desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Então olha só esse texto que diz aqui, ó. Estou falando de liderança, né? Que enquanto a liderança está diante de Deus, é igual um reinado, um rei. Enquanto um rei está servindo a Deus, Deus está ali, tira por Davi. Davi era um rei. Enquanto Davi esteve na presença de Deus, Deus deu vitória. Deus olhou para o reinado, destruiu os inimigos, destruiu os filisteus, destruiu todos aqueles que vinham contra Davi. Enquanto Saul estava na presença, Deus abençoou Saul, fez promessa para ele. Mas o dia que Saul resolveu sair fora, na direção de Deus, Deus puniu. Deus puniu. Deus puniu. E Deus saiu fora e ele quebrou a cara. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha aqui. Porém, olha só, o grande problema é nós acharmos que não precisamos mais de Deus. E deixar Deus aqui, diz Deus, fica aqui que eu vou na frente. Já pouco eu volto, o senhor vai comigo. Não, Deus não aceita isso. Deus, fica aqui que eu vou ali e já volto ali. Onde eu vou, o senhor não pode ir. Então fica aqui. Quantos fazem isso? Deus, fica aqui que eu vou entrar ali. Enquanto eu entro, o senhor não pode entrar. Depois eu volto e pego o senhor de novo. Aqui. Não, não é assim não. Olha o que a Bíblia diz. Olha só. Porém, se vós desviardes, deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que eu tenho proposto, e for de servir a outros deuses, e vos prostardes a eles. Acredito que eu fiquei sabendo esses dias que teve até pessoa que é crente, que serve a Deus, conhece a Deus, nasceu num berço evangélico, virou espírita, foi consultar demônios, crê em reencarnação, crê não sei mais o que lá. Pessoas que conhecem a Deus, né? Pessoas que conhecem a Deus aceitando, dobrando o joelho diante de imagem, de escultura, mas conhece a Deus disso. Não, aí Deus não admite. Fazendo de Deus, porque na verdade às vezes nós achamos que Deus ele abomina a idolatria. Um outro Deus diante dele não existe. Deus quer deixar Deus irado, colocar um outro Deus na frente dele e dizer vamos servir outro Deus. Deus fica irado, Deus mata. E quantas pessoas que não vai diante de imagem de escultura, mas levantam o próprio Deus na vida dele. Pessoas que levantam Deus, que é a sua casa. Eu vi pessoas que têm a casa como fosse um Deus. Não vivo sem essa casa.
Outros levantam o quê? Carros. Ah, eu sem esse carro não sou nada. Ai, tira tudo, menos esse carro. Ah, tira-me tudo, menos tal coisa. Coloca e se torna um ídolo diante de Deus. E Deus abomina a idolatria. Então existe várias formas de se idolatrar outras coisas e tirar Deus do primeiro plano, tirar Deus da direção. E olha o que Deus vai dizer, olha só aqui. Se desviardes, vamos lá então. Primeiro, o que Deus abomina. Olha o que Deus abomina. Primeiro lugar, se vos desviardes e deixar os meus estatutos, se vocês saírem fora do que eu tenho para vocês, o que Deus faz? Quando nós obedecemos a Deus? Brasil, igrejas, ministérios, pastores, lideranças. O que Deus faz quando nós desobedecemos a Deus? Qual é a posição de Deus? Olha só, primeiro, então arrancarei da minha terra que lhe dei. Primeiro lugar que Deus faz, arranco da minha terra que te dei. Ou seja, as bênçãos, as vitórias, a terra que Deus te deu, o lugar que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, os negócios que Deus te deu, a fama que Deus te deu, a honra que Deus te deu. Quando você deixa Ele, Ele arranca você daquele lugar, da terra que Ele te deu. Quantas pessoas que pode fazer e não faz para Deus? Quantas pessoas, quantos empresários riquíssimos aí que tem muito dinheiro e não faz? Né? E sentam no seu pedestal de orgulho e de soberba e não entende que Deus está no controle. Se Deus não te der, você não tem nada. Aí o que Deus diz? Quando acontece isso, quando a pessoa fica no seu pedestal de soberba, de orgulho, de prepotência, de arrogância, então arrancarei da minha terra que lhe dei. Segundo, lançarei fora da minha presença aquilo que eu te dei. Esta casa que consagrei ao meu nome, Deus arranca. Entendendo? Você é casa em cima que diz assim: escolhi e santifiquei esta casa. Eu não estou falando de casa material, de templo material. Agora eu falo do espiritual. Deus santificou a casa que é você. Não está todo mundo falando que nós somos a igreja? Então somos. É isso mesmo. O templo está lá, quietinho no lugar dele. Não está sofrendo nada lá. A igreja está lá, os bancos estão lá, o som de 100 mil está lá, né? Aquelas cadeiras bonitas que pastores compraram e colocaram lá, aqueles altares, né, que você senta assim, aquela cadeira que, meu Deus, que você fala, não sou nem digno de sentar nessa cadeira, continua lá. A cadeira continua lá, não é verdade? O som continua lá, aquela pedra bonita, aquele monumento está lá. Mas a presença de Deus só está dentro de você. Ela não está lá, ela está dentro de você. Quando nós chegamos lá, aí Deus se manifesta entre a minha vida, entre o outro irmão, aí o que a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. Então casa espiritual é eu e você, é esta casa que Ele santificou. Amém? Então, o que acontece quando nós erramos, entristecemos a Deus? Ele arranca da terra que nos deu. Segundo, Ele lançarei da minha presença. E esta casa que consagrei ao meu nome, lançarei da minha presença. Então esta casa hoje é você. Se você não obedecer a Deus, sair fora do projeto de Deus, Deus te arranca. Deus sai. Deus se ausenta. Deus não pode dar. Você é igreja. Só que tem um detalhe, já que todo mundo está dizendo, nós somos a igreja. Em primeiro lugar, o Espírito Santo não coabita com o pecado dentro de você, com a tua soberba, com a tua ignorância. O Espírito Santo não pode habitar com a tua prepotência. Pastores prepotentes, pastores orgulhosos, pastores soberbos, pastores adúlteros, pastores mentirosos, bispos mentirosos, apóstolos mentirosos, né? Deus não pode habitar ali dentro. Missionários e missionárias, todos. Deus não pode habitar. Eu falo de todos, pastores, todo mundo. Nós somos casa de Deus. Somos casa de Deus, sacerdote vivo, sacerdócio vivo. Nós somos casa. Esta casa, quem que habita nela? Ele escolheu essa casa e Ele entra dentro dela. É o Espírito Santo. Ele não pode habitar. Ele não pode. Então, Deus está tratando, não é com aquele templo lá, com essa casa, que é eu e você. Com essa casa. Como que o presidente pode melhorar uma nação que o problema da nação não é na parte econômica, é na parte espiritual de cada vida? Deus está punindo a igreja. Deus está trabalhando na vida do povo para melhorar espiritualmente. Aí nós pensamos, o Brasil, claro, tudo está inserido. Mas 90% é a igreja que Deus está tratando, porque Deus tem coisas tremendas para o seu povo. Esta é a palavra de Deus para você. Amém? Recebe da parte de Deus. Olha o que diz então aqui para terminar. Vou terminar agora. Quando estamos fora da direção, Deus arranca da terra dele. Segundo, arranca da presença.
Terceiro, farei com que seja provérbio de motejo entre todos. Ou seja, farei que sejam graça, que todos riam de vocês. Tá? Farei com que todos riam de vocês. Vou fazer com que todos olhem para você e digam, eles não são nada. Não é o que está acontecendo? Não estão olhando para nós, igreja, dizendo, cadê a igreja de vocês? Cadê isso de vocês? Vamos lá. Não é assim? Então esse versículo aqui, ó, 2 Crônicas 7:20. Farei com que seja provérbio. Tá? Farei com que seja provérbio na boca das pessoas. E é o que nós somos. Tá? Estão olhando para a igreja, estão olhando para você. Cadê? Vai lá. Clama aí, né? O que estão falando? Muito ouvido, tornou provérbio na boca das pessoas. Esse versículo de número 7:20. Tá? Para terminar agora, o 4 diz assim, que Deus faz ainda. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela, se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Não é assim que está acontecendo? As pessoas estão passando, olhando para grandes igrejas, grandes monumentos, estão perguntando, o que se fez com esse povo? O que se fez com essa igreja? O que se fez? Você acha, presta atenção aqui, você acha que Deus está preocupado com o salão de madeira, de gesso? Você acha que Deus está preocupado com as grandes catedrais que está lá, que entra fortuna a cada culto? Nosso culto, por exemplo, tem culto que não entra nem oferta. Tem culto que entra pouquinho, luta para pagar 3 mil de aluguel por mês. Agora as grandes catedrais que entra fortuna, milionárias, aí é um prejuízo ficar sem culto mesmo, aí é um prejuízo. Pastores aí que tem seu salário 30 mil, 50 mil, 100 mil, aí é um prejuízo do que as pequenininhas que está por aí, não é verdade? Então as pessoas passam na frente e vai cumprir esse texto aqui, ó. 2 Crônicas 7:21. E desta casa, que é tão exaltada, qualquer um que passar por ela se espantará e dirá, por que fez o Senhor assim com esta terra? Glória a Deus. Olha só, o versículo 22. E dirão, porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram diante deles, e serviram. Só que para nós, nos nossos dias, você vai dizer, nós não servimos outros deuses, e a patifaria, e a pouca vergonha, e o pecado, e a soberba, e o orgulho, e a mentira, e a prepotência, e o dedo que acusa o seu irmão, o dedo que destrói o seu irmão, aonde está? Não é? Aí vai dizer, porque deixaram o Senhor Deus de seus pais, tá? E se prostraram diante de outros deuses, e foram servir, e tudo isso veio por causa disso. Que Deus te abençoe sua vida, meu irmão, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus, que esta palavra fique marcada no teu coração. É Bíblia, viu? Nós falamos da palavra de Deus. Muitos leram esse texto, mas não explicou esse texto. Muitos leram esse texto e ficou por isso mesmo. Vamos clamar, vamos buscar, bonito, sim. Só que quando você vai à luz da Bíblia, ler a palavra, interpretar o texto e ver o que ela diz, e pela unção de Deus, deixar Deus te usar para falar, para ver qual é a verdade bíblica, então aí está. Eu não vim aqui apontar pecado de ninguém, porque eu não sou juiz, tá? Eu não sou juiz, eu sou profeta de Deus, prego a palavra de Deus, mas eu espero que depois desse vento que passar, creio que Deus ouviu a oração da igreja hoje, perdoou nossos pecados, né? Perdoou nossos pecados, dos líderes, né? Dos grandes, né? Que estão aí, perdoou também, não é verdade? Perdoou também. Vão agora daqui para frente mudar, para ajudar as viúvas, os órfãos, né? Creio que vai ter mudança, não é verdade? Muitas igrejas vão começar a construir colégio para colocar as crianças para estudar. Muitas igrejas vai ter mais alimento à dispensa. Vai acontecer isso. Muitos ministérios e pastores vai ter mais amor pelo seu próximo, vai ter mais amor pelas suas ovelhas, vai ter mais amor pelas vidas, pelas almas. Não vai fazer acepção de pessoa, não é verdade? Não vai julgar as pessoas pela aparência.
Não vai julgar nem porque eu estou achando, porque eu sou melhor, porque eu prego melhor, porque eu faço aconteça, a minha igreja é melhor, meu ministério é melhor, a minha igreja que é extraordinária. Não vai mudar muita coisa. Porque se não tiver mudança, aí Deus permite coisas piores, até o povo entrar na linha. Amém, igreja? Deus abençoe sua vida e sua família.